Em Cavaleiros do Zodíaco, estamos na segunda parte da luta de Shun de Andrômeda contra justamente Afrodite de Peixes. Então, venham comigo aqui os nossos aventuras. Vamos primeiro entender um pouquinho a questão da origem mitológica da lenda de Andrômeda, para a gente depois ir pro episódio e com isso falar os pontos bons e interessantes que teve da história e também os pontos meio complicados. Então, vamos nessa. Primeiramente, na mitologia grega, Andrômeda era uma princesa que de repente começaram a falar muito que ela era muito mais bela até mesmo do que as ninfas do oceano. E o que ocorre? Poseidon escutou as ninfas e as Nereidas, as entidades do oceano que estavam furiosas com a comparação, e ela disse: ok, vamos dar um monstro gigante para a cidade, e se eles derem o monstro e a princesa Andrômeda para o monstro gigante comer, acabou o problema. O que ocorre? A cidade pegou, viu o desastre que começou a acontecer com o monstro, e então realmente botaram a princesa Andrômeda como sacrifício. Do outro lado, o que ocorre? Perseu, o herói lendário, ele pegou, tinha acabado de matar a Medusa, cortado a cabeça dela como prova de que tinha matado a criatura, e ao mesmo tempo percebeu que ainda a Medusa tinha o poder de quem olhasse diretamente para ela ser transformado em pedra, tão poderosa que mesmo assim ele sim continuava com esse tremendo poder. Tanto que as origens da Medusa variam para cada história, certo? Alguns colocam que era uma sacerdotisa amaldiçoada de Atena, outros que era uma divindade, inclusive, filha de Equidna, a deusa serpente, assim como as irmãs dela, né? Tanto que faria algum sentido porque ela tem irmãs que viraram criaturas imortais, né? Então varia muito de canto para canto. E o que ocorre? Perseu, passando nesse reino, que era da Etiópia, registrem esse nome, pegou e usou a cabeça justamente para pegar, transformar esse monstro em pedra e ao mesmo tempo salvar a Andrômeda, que ficou com ele. Então, temos a princesa Andrômeda, que é sacrificada para Poseidon, e o que acontece? Curiosamente, essa criatura, como era uma criatura mística muito que o Poseidon gostava muito, ele não tinha como ressuscitar, né? Mas podia fazer algo pela alma dela, né? Então, ao invés de ir pro submundo Hades ou ficar vagando por aí, transformou ela numa constelação, que é justamente a constelação de Cetus, que hoje em dia a gente chama de constelação de Baleia. Então, primeira curiosidade, justamente um dos Cavaleiros de Prata que sobreviveu e voltou nessa temporada nova é o Cavaleiro de Baleia, né? O que é bacana. Seria legal se eles tivessem colocado alguma associação com o Shun, etc., a Shun, etc., para pegar e fazer toda essa associação mitológica. Seria, né? Porém, pelo menos já tem alguma associação interessante aí no meio. Então, indo ao combate em si, lembrando, se você gostou do episódio, mas de repente você não gostou, que achou que podia ser feito de outra forma, por favor, coloque nos comentários aqui. Vamos conversar de forma educada, tá bom, galera? Pois bem, então o que acontece? Afrodite de Peixes está lutando contra Shun de Andrômeda. E Shun de Andrômeda mostrou que é capaz de repelir o golpe Rosas Diabólicas Reais com sua corrente, com a sua poderosa corrente, assim como atacar livremente o Cavaleiro de Peixes. Porém, o Cavaleiro de Peixes, ao invés de pegar e simplesmente fazer um golpe como era tradicional, ele basicamente começa a pulverizar veneno diretamente em cima da Shun, né? Tanto que é muito engraçado que ele lança, o Cavaleiro Afrodite lança as pétalas envenenadas em cima das correntes do Shun, Shun repele as pétalas, e em seguida o Cavaleiro de Peixe simplesmente transforma elas em veneno puro para pegar e impregnar diretamente ele, afinal o veneno ia passar normal pelas correntes, então com isso o Shun desaba e ele começa a recordar do treinamento dele, e nesse treinamento, mais precisamente na versão apresentada dentro da história, nós vemos Shun treinando por anos e anos, porém nunca desenvolveu uma capacidade destrutiva considerável dentro do seu treinamento, e por causa disso ele se oferece para o chamado sacrifício de Andrômeda, no qual ele ia pegar, ser amarrado por correntes no meio do oceano, e teoricamente ele atingiria o nível de poder necessário para vestir a armadura dele, se mostrando um verdadeiro cavaleiro, quando conseguisse pegar e ter força suficiente para tanto destruir as correntes, como sair do meio da correnteza. O que ocorre é que a June pega a colega de treinamento e cavaleira de camaleão,
pega, vê aquilo, começa a se desesperar achando que Shun não vai sobreviver, tenta resgatar ela, só que a June quer pegar pela corrente. Shun fica desesperada e se desse desespero para salvar a amiga, a irmã de criação, destrói as correntes e salva ela. Inclusive, numa cena bem bacana, como se fosse um grande redemoinho no meio do oceano. E o que ocorre? Em primeiro lugar, fica bem claro a ideia de que Shun só desenvolveu suas habilidades de combate não para atacar ou contra-atacar, mas unicamente para defender as pessoas que ama. Isso reforça muito o padrão do comportamento da Shun, né? E, ao mesmo tempo, reforça a ideia de que porque a June foi tão importante ela estar dentro da casa quando a Cavaleira de Camaleão no episódio anterior chegou lá para dar um apoio para Shun, foi tão importante ela dar lá para realmente sentir aquele apoio de que a Shun tem que defender a June, então estimula mais para ela poder pegar e mostrar o seu verdadeiro poder dentro da história, né? Então ela acaba pegando, se levantando novamente, porém quando vai atacar com suas correntes, a Afrodite usa suas chamadas rosas piranhas, as rosas negras, né? Que na verdade é uma outra chuva de pétalas de rosa, só que escuras, que destrói tudo que toca. Inclusive, eu achei bacana, algumas pessoas não gostaram, mas eu achei bacana o processo de destruição das correntes de Plenoir, meio que se desfazendo estilo pó, né? E o que acontece? Tem um momento onde a Shun tá prestes a ser atacada diretamente, já que não tem mais as correntes, por uma segunda leva de rosas negras, só que a June se joga no lugar e recebe o golpe e tem a armadura destruída. Tem duas coisas interessantes aí, que é o seguinte, a June, ela conseguiu se levantar e se erguer consciente do golpe Rosas Diabólicas Reais do outro episódio. E lembra daquilo que eu falei? O mestre dela, que era o Cavaleiro de Prata, pegou e justamente tinha sido aniquilado com um único golpe desses. Então isso mostra muito que a June tem toda uma força potencial muito maior do que o mestre dela. E mesmo a Afrodite de Peixes fala que Dédalus, o mestre deles, tem justamente a capacidade de achar cavaleiros com poder excepcional, com poder fora do padrão. Então, mesmo ela sendo uma amazona com uma armadura de classe inferior, que seria de bronze, ela tem um poder que é capaz de chegar num nível de prata e talvez até num nível ouro mais pra frente. Isso faz lembrar uma outra coisa importante. Em Cavaleiros do Zodíaco, no material original, quando as armaduras foram destruídas depois da Saga das 12 Casas, elas são reconstruídas mais pra frente com o poder dos Cavaleiros de Ouro. Então, quando eles atingem um poder muito alto durante a saga seguinte, que era contra Poseidon, as armaduras brilhavam em dourado, reforçando o poder dos Cavaleiros. Se a armadura da June foi destruída dessa forma, existe chance dela também ser reconstruída com o poder dos Cavaleiros de Ouro, e termos alguma chance, e se tivermos uma saga contra Poseidon, temos a armadura dela brilhando feito ouro, desde que criem uma série de combates e sequência que desenvolvam todo o poder dela. Inclusive a torcida para, por favor, em algum momento da história, criarem um combate exclusivo da June, com um vilão ou vilã própria contra ela. Por favor, alguém na história, que não é você não, que ela tá virando mais uma parceira que aumenta as capacidades da Shun, do que tendo um desenvolvimento próprio desse jeito, sabe? Mas, por fim, a gente pega, vê Shun se reerguendo novamente, afinal, para proteger e impedir que a amiga dela morra, né? E com isso, mesmo com a armadura destruída, ela invoca o poder dela. Pela primeira vez, a gente vê, não pela primeira vez, porque a gente já teve um pequeno vislumbre na batalha contra Sagitário, onde ela estava sem armadura, que ela conseguiu dar um golpe com um nível de poder de Cavaleiros de Ouro na porrada, pra você ver como o poder bruto dela já era forte, e aqui vemos a capacidade dela de pegar e controlar as correntes do ar, que na minha opinião ficou muito bonita. São como se fossem várias faixas, meio rosa, meio púrpura, cercando o adversário de diversas formas, sabe? Ficando cada vez mais forte e poderoso o golpe. E do outro lado, a Afrodite de Peixes, né, desesperado porque não tá conseguindo se mover, e usa seu golpe final, que é a rosa branca, que pega, ou rosa sangrenta, que perfura o coração do adversário, o que já mata
porcaria e suga todo o sangue dele pra matar de vez o coitado, sabe? Lembrando que em Cavaleiros do Zodíaco, a energia cósmica dos humanos se concentra no sangue. Então tem uma coisa que drene o sangue do adversário, é ter uma forma de drenar a própria, onde está concentrada a maior fonte de energia dele também, sabe? É claro, então ele consegue jogar a rosa pouco antes de pegar e ser derrubado diretamente pela Shun, né? E assim a gente conclui um dos combates mais épicos dentro da história, diga-se de passagem, dessa versão de Cavaleiros do Zodíaco, já que foi, eu acho que foi um dos adversários mais difíceis. Mesmo o Shaka de Virgem, diga-se de passagem, nós tivemos o problema de que quando ele vai enfrentar os outros cavaleiros do Zodíaco já tinham recebido porrada e golpe e destruição de armadura de tudo quanto foi adversário, e teve um ainda adicional que eles tiveram que enfrentar então um grupo de guerreiros esqueleto. E então, assim, eles serem assim detonados pelo Shaka, assim, faz sentido não ter muita dificuldade, né? Agora, quando ele enfrentou o Ikki, que era o único cavaleiro que não teve uma gota derramada de suor, porque ficou só regenerando nesse período, aí então teve que enfrentar alguém que foi muito próximo do igual para igual, tanto que o Ikki se sacrificou para pegar e destruir o Shaka. E é claro, fica com isso a expectativa para o próximo episódio, que já foi confirmado que vai ser só sobre o Seiya tentando sobreviver à subida das escadarias cheias de rosa envenenada, né? Só que como isso aí é apenas um trecho bem importante no mangá e na história original, tem um capítulo só focado nisso e que se chama ainda Mestre versus Mestre ou algo do tipo, a gente pensa o quanto de material inédito a gente vai ter aproveitando esse período, sabe? Talvez até um flashback mostrando o retorno mostrando como foi que o Mestre do Santuário o impostor derrotou o anterior, uma grande batalha de Xion de Ares versus Saga de Gêmeos, talvez, né? Eu estou curioso para ver como vai ser desenvolvido e como vão estruturar isso na história. E é claro, quais são os pontos falhos? Número 1, realmente tivemos algumas cenas que não ficam. Quem assistiu o original sabe que algumas coisas ficaram são menos impactantes do que no material clássico, né? E outra coisa importante, apesar de que uma cena do mangá original que estava inédito, que eles adaptaram, foi da Shun com o Ikki, lembrando antes de morrer, de um momento onde estavam vindo um Atlas da Terra, e a Shun achando aquele mundo muito bonito, e se horrorizando porque tinha tantas guerras no processo, sabe? É claro, na texto original fala de que ele não via fronteiras entre países, não porque as pessoas guerreavam e cortavam isso aí na animação, né? Mas a gente sabe que tem que encurtar algumas coisas para caber tudo, né? Porém, eu acho que uma das piores coisas foram terem perdido algumas oportunidades, por exemplo, aquela coisa que eu falei da correlação mitológica entre as armaduras de Baleia e a armadura de Andrômeda. 2. Etiópia, inclusive, eles erraram a cor da princesa Andrômeda, porque Etiópia, o pessoal é preto retinto lá, e inclusive, uma coisa importante, é o país justamente de Sabá da Bíblia, onde vivia a rainha de Sabá, sabe? Então, imagina as correlações que eles podiam ter feito, ainda mais que sempre tem uns toquezinhos meio judaico-cristãos que eles gostam de colocar, e uns detalhezinhos no meio da história, daria estar feito umas analogias bem interessantes dentro do enredo para deixar a coisa muito mais interessante. Não tô falando de mudar a religião da Shun, né? Mas comentar um pouco da questão da Etiópia na história, poderia ter deixado muito mais rico a mitologia da armadura. E ainda por cima, uma coisa importante, tivemos um gibi recente da França, onde mostra as correntes de Andrômeda com certas conexões envolvendo justamente as correntes que prendem o deus Prometeu, né? Então, já imaginou aquilo que eles poderiam falar? Não, porque essas correntes são as responsáveis na mitologia por terem selado grandes criaturas no passado, sabe? Inclusive, poderiam até colocar fazer até uma analogia no fato de que Shun, dentro dela, tem justamente o espírito do Hades, o deus do submundo, preso lá dentro, né? Sem saber, isso é uma revelação que só vai ter que nos quadrinhos só aparece
muito mais pra frente, só poderiam ter colocado alguma coisa sobre aprisionamento de criaturas, né? E mesmo as correntes, como elas não apenas são uma ferramenta do Shun, né? Mas como elas aprisionam o poder interior deles, sabe? E aprisionam as suas feras interiores para pegarem e não saírem por aí, sabe? Poderiam ter feito várias coisas do tipo, várias coisas com esse potencial que acabaram não sendo desenvolvidos. Como eu disse, foi uma luta legal, bem bacana, mas quem tem o mangá original, releia, porque eu acho super supimpa, bem melhor, inclusive, do que a animação clássica, né? E uma coisa legal é que eu acho que existe potencial para ser um episódio muito bom, na minha opinião. Potencial, se vão desenvolver ou não, como foi o do Seiya resgatando a Terra no Submundo, esse episódio justamente do Seiya envolvendo a escadaria de flores. Porque temos toda a questão do retorno da Marin, da questão da irmã do Seiya, da questão justamente do tempo se esgotando. Temos um episódio para os escritores desenvolverem cada lacuna e cada parte emocional da forma como eles quiserem durante uns 20 minutos. Então, tô torcendo para fazerem coisa boa como fizeram no início dessa temporada, sabe? Vamos lá, galera. Então, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!